Gente, eu nunca imaginei que fosse chegar ao ponto de escrever algo assim, mas precisava colocar para fora o que vivi nesses últimos meses. Quem já passou por vizinhos barulhentos vai entender o nível de desgaste que é. Eu moro em Fortaleza, no bairro Parquelândia, num prédio de médio porte chamado Residencial São Damião, e durante 8 meses eu vivi o que posso chamar de um pesadelo cotidiano. Antes de continuarmos essa história, gostaríamos de te pedir um favor. Notamos que o canal tem crescido, mas ainda precisamos do seu suporte. E não vai custar nada. Basta clicar no botão de inscrição, curtir o vídeo e ativar o sininho de notificações para receber diretamente um aviso todas as vezes que um vídeo novo aparecer. Agora de volta para a história. Eu, Rodrigo Mendes, 37 anos, técnico em informática e freelancer nas horas vagas, moro sozinho desde 2020, depois que me separei. Sempre fui uma pessoa tranquila, meio reservada, gosto de chegar em casa e ter paz. Trabalho de casa, então o silêncio para mim é essencial. Só que em janeiro de 2024, o apartamento 402, que fica bem acima do meu, sou do 302, foi alugado por um casal novo. Na época, o síndico, seu Jorge, até comentou no grupo do prédio que o apartamento finalmente tinha sido alugado depois de meses vazio. Mal sabia eu que aquilo ia marcar o começo de uma tortura diária. No início parecia normal. Nos primeiros dias, só dava para ouvir o som de móveis sendo arrastados e alguma movimentação de mudança. Achei natural. Mas já na segunda semana, começaram os barulhos fora de hora. Música alta no meio da noite, discussões ecoavam pelo corredor, passos pesados no chão. Eu lembro bem do dia 19 de janeiro. Era uma sexta-feira, quase meia-noite, e eles resolveram fazer uma espécie de festa improvisada. O som era tão alto que o teto da minha sala vibrava. Liguei para a portaria. O porteiro de plantão, o Leandro, disse que já tinha avisado, mas que ninguém atendia. Foi a primeira de muitas vezes que ouvi essa resposta. Com o tempo, comecei a conhecer os nomes deles. O homem se chamava Vinícius, tinha 32 anos, e a mulher, Patrícia, 29. Ele trabalhava como vendedor de carros numa concessionária da Aldeota e ela era maquiadora freelancer. Atendia em casa. Pareciam um casal jovem e normal, mas viviam num clima de briga constante. Era impressionante como conseguiam transformar qualquer dia num inferno. De manhã cedo, já tinha barulho de som. À tarde vinham arrastar de móveis e à noite, gritaria. Nos primeiros 2 meses, tentei manter a paciência. Reclamei várias vezes na portaria, mandei mensagens para o síndico e até subi uma vez para tentar conversar, mas nunca fui atendido. A única resposta que recebi foi o som aumentando logo depois, como se fosse provocação. Eu passei a dormir de fone de ouvido e, mesmo assim, escutava pancadas e xingamentos vindo de cima. Teve uma noite em março, no dia 12, que ouvi algo batendo repetidamente, como se alguém estivesse chutando uma porta. Juro que fiquei sem saber se chamava a polícia ou se tentava ignorar. O prédio inteiro começou a se incomodar. A vizinha do 303, Dona Neuza, uma senhora de 67 anos que mora com a filha, começou a reclamar também. Ela dizia que o barulho estava afetando a saúde dela. O casal fazia festas em plena terça-feira, e quando não era festa, era briga. E quando não era briga, era som alto. Era como se o apartamento deles fosse um palco de caos. A situação piorou em abril, quando começaram a chegar relatos de gritos de criança. A princípio achei que estava ouvindo errado, mas uma noite, perto do dia 20, ficou claro. Ouvi uma voz infantil chorando, junto com gritos adultos. O coração gelou. Fiquei deitado, tentando entender se devia intervir. Acabei ligando para a portaria. O Leandro subiu para tentar ver o que era, mas ninguém abriu a porta. No dia seguinte, o síndico mandou um aviso no grupo do prédio pedindo para manter a calma e deixar que ele tratasse o assunto. Só que nada mudou. Em maio, o clima ficou insustentável. Comecei a gravar vídeos e áudios dos barulhos, guardando tudo num pendrive. Tinha registro de madrugada, com som altíssimo, brigas, gritos e até o barulho de algo quebrando. No dia 7 de maio, por volta das 3 horas, ouvi de novo choros de criança. Foi quando decidi chamar a polícia pela primeira vez. Chegaram 2 viaturas do 8º BPM e eu acompanhei tudo da janela.
Eles bateram na porta do 402, ficaram lá uns minutos e depois foram embora. Aparentemente, o casal disse que estava tudo bem, e como não havia flagrante de violência, não puderam fazer muita coisa. Mesmo assim, depois daquela noite, percebi que o casal passou a ter um comportamento ainda mais provocativo. Começaram a aumentar o som justamente quando sabiam que eu estava em casa. Um sábado, dia 25 de maio, às 10 da manhã, colocaram uma caixa de som enorme na varanda e passaram horas ouvindo funk no último volume. Eu fui bater na porta da administração do condomínio para falar com o síndico, que me disse que estava tentando resolver por via administrativa. Mas eu sabia que só isso não bastava. Foi aí que decidi começar a montar um dossiê completo. Imprimi print de mensagens enviadas, fotos das ocorrências, listei datas, horários e tipo de barulho. Em junho, protocolei uma denúncia formal no livro de reclamações do condomínio e também entrei em contato com a Secretaria dos Direitos Humanos e Assistência Social de Fortaleza, relatando a presença de uma criança em situação potencial de risco. No dia 14 de junho, às 4 da tarde, uma equipe da assistência social realmente apareceu no prédio. Subiram, conversaram com o casal e saíram com a criança. Depois fiquei sabendo, pela dona Neuza, que a menina, de uns 4 anos, era filha da Patrícia de um relacionamento anterior e que estavam averiguando uma denúncia de maus tratos. A notícia correu pelo grupo de moradores e o casal ficou furioso. Naquela semana, ouvi coisas sendo arrastadas, uma movimentação intensa de madrugada. Parecia que estavam escondendo algo ou se desfazendo de móveis. O clima ficou pesado e, por um tempo, pensei até em me mudar, mas decidi ficar e ver até onde aquilo iria. Em julho, com o inverno trazendo mais umidade e eu trabalhando de casa o dia inteiro, comecei a sentir sintomas de estresse, dor de cabeça constante, falta de sono, irritação por qualquer coisa. O barulho parecia não ter fim. Vinícius ficava em casa o dia todo, às vezes claramente bêbado, e Patrícia fazia atendimento de maquiagem com clientes que entravam e saíam do prédio em horários absurdos. O síndico tentou proibir atendimentos comerciais em unidades residenciais, mas o casal ignorou completamente. No dia 21 de julho, tivemos uma reunião extraordinária convocada por alguns condôminos, inclusive eu. Foi no salão de festas do térreo, às 19 horas. Cerca de 20 moradores compareceram. Apresentei todo o material que tinha coletado, prints, gravações e cópias dos boletins de ocorrência. Foi uma cena tensa. Algumas pessoas ficaram chocadas com o nível do barulho registrado. A maioria votou por notificar o casal oficialmente e dar um prazo de 15 dias para cessarem as perturbações, sob pena de ação judicial e possível expulsão. Mas o aviso pareceu provocar o efeito contrário. No dia seguinte, o som ficou mais alto do que nunca. O casal parecia querer provar que ninguém mandava neles. Vinícius chegou a estacionar o carro em vaga errada, jogou o lixo pela janela e uma vez deixou o cachorro fazer necessidades no corredor. Era um tipo de provocação deliberada, uma forma de mostrar que estavam no controle. A situação atingiu o limite em agosto. No dia 9, uma madrugada de quinta-feira, ouvi barulhos tão intensos que parecia uma briga séria. Móveis batendo, gritos, choros, coisas caindo no chão. Liguei para a polícia de novo. Desta vez, foram 3 viaturas e os policiais entraram no prédio com o síndico. Depois de alguns minutos, tiraram o casal do apartamento. Vinícius estava visivelmente alterado e Patrícia chorava. A criança não estava mais lá. No dia seguinte, o síndico mandou uma nota no grupo dizendo que o casal havia sido multado e que uma nova assembleia seria convocada para discutir a situação. Marcamos para o dia 17 de agosto. Nessa reunião, foi unânime. O casal seria expulso do condomínio. Com base nas ocorrências policiais, nas denúncias à assistência social e nas dezenas de reclamações registradas, a Assembleia votou pela rescisão do contrato de locação e o proprietário do apartamento, o senhor Cláudio, um aposentado de 68 anos que morava em Juazeiro, foi comunicado oficialmente. Ele ficou surpreso, mas concordou. Disse que não fazia ideia do que estava acontecendo. O processo de retirada durou algumas semanas. No dia 3 de setembro de 2024, o caminhão de mudanças estacionou em frente ao prédio por volta das 8h30 da manhã.
Eu assisti da varanda enquanto eles colocavam caixas e móveis dentro do caminhão. Vinícius me viu e ficou me encarando por alguns segundos, com um olhar de raiva, mas não disse nada. Patrícia entrou no carro logo depois, com o rosto abatido. O clima era tenso, mas ao mesmo tempo sentia um alívio indescritível. Aquela noite foi a primeira em meses que dormi com silêncio absoluto. Nenhum som, nenhuma batida, nenhum grito. Só o barulho distante dos carros na Avenida Bezerra de Menezes. Fiquei sentado na sala por um tempo, saboreando o silêncio. Desde então, o apartamento ficou vazio por uns meses, até que em dezembro chegou uma nova moradora, a dona Lúcia, uma professora aposentada super tranquila. O clima do prédio mudou completamente. As pessoas voltaram a conversar no elevador, as crianças brincavam no pátio sem medo, e até o síndico parecia mais leve. Hoje, quase um ano depois, olho para trás e vejo quanto essa experiência me marcou. Foram 8 meses de luta contra o descaso, o barulho e a impunidade. Aprendi que nem sempre a solução vem rápido, mas que persistência e documentação fazem a diferença. Eu poderia ter desistido, poderia ter me mudado, mas não quis deixar o caos vencer. Ainda guardo aquele pendrive com os registros. Não por vingança, mas como um lembrete de que às vezes a gente precisa lutar pelo próprio direito de ter paz. E para quem estiver lendo isso, passando por algo parecido, documente tudo, envolva o condomínio, registre boletim de ocorrência. Se houver crianças, acione os órgãos competentes. Barulho constante, agressões e desrespeito não são apenas incômodos, são forma de violência que destroem o bem-estar coletivo. Hoje, o residencial São Damião voltou a ser um lugar tranquilo. E eu, depois de meses dormindo com ruídos e ansiedade, aprendi a valorizar o silêncio como nunca antes. Nunca pensei que um dia eu fosse comemorar algo tão simples como ouvir o som do próprio respirar sem interferência de ninguém. Mas é isso, paz não tem preço.